Meu nome é Márcia Pio, numeróloga, terapeuta holística. E se você está aqui no meu canal é porque você tem bom gosto. Então já vai se inscrevendo e saiba que toda semana nós temos um podcast ou novidades sobre numerologia. Mas hoje eu tenho uma convidada especial. E o nome dela já diz tudo. Eu tenho certeza que você vai se encantar com a história dela, se identificar. Então já vai ficando, depois deixa o seu comentário, o seu like, e aqui está a minha diva. Ah, muito obrigada. Ai, diva, muito obrigada mesmo por você aceitar o convite, por você estar fazendo aqui o nosso podcast. Não, eu que agradeço. Eu acho assim que, eu até preciso te falar isso, você já nasceu predestinada, porque uma pessoa que, desde quando você tem esse... Desde que eu nasci. De diva? Te Diva. chamam de diva desde que você nasceu? Diva. Nossa, então olha só, eu com a numerologia não podia deixar de fazer. O que você carrega? Então tem que brilhar, diva. É. Nasci sendo diva. Então vamos lá. Então nós vamos conhecer a história desta diva. Conte-me tudo, não me esconda nada. Quem Contarei. é diva? Onde nasceu? Conte-me histórias interessantes a seu, porque eu aqui sou o seu telespectador. Ai, Márcia. Olha, é tão prazeroso contar essa minha história, porque nem todo mundo assume a sua própria história, né? As pessoas muitas vezes querem esconder os fatos da sua história. E eu posso falar que eu fiz as pazes com a minha história. Eu nasci numa família muito singela, digamos assim, tá? Nasci numa família muito singela. Meu pai se casou várias vezes. Quando ele se casou com a minha mãe, ele era divorciado. E aí, a minha mãe já tinha 2 filhos, encontrou-se com meu pai, se casaram, nasceram mais 2 crianças, eu e meu irmão. E minha mãe morreu de parto, do meu irmão. E eu fiquei com 2 aninhos. Então, sou praticamente assim, Órfã. né? É, Órfã de mãe. E depois disso, meu pai se casou de novo, né? Encontrou uma outra pessoa, um tempo mais tarde, encontrou uma outra pessoa e eles tiveram mais outros filhos. Então, eu venho de uma família singela, muito grande, tá? Onde as mulheres ali na minha família não são muito numerosas, né? Em toda a minha família, tirando as cunhadas, somos 5. E o seu pai não tinha filhos quando casou com a sua mãe? Só sua mãe que tinha? Ele tinha um menino. Ah, olha, família grande, hein? Vamos combinar. Dentro de casa éramos 7. Olha! Éramos 7. Mas meu pai, ele era muito simples. Muito simples. Eu venho de uma família muito simples. A gente ia para a roça. Eu cresci na roça, cresci na rua, sabe? Então, não vou dizer para você assim, não, eu cresci num berço de ouro. Não, eu cresci onde eu tinha que crescer, aproveitando tudo que uma criança tem que aproveitar, vivendo tudo que uma criança tem que viver e outras coisas que a criança não precisa passar tão cedo. Eu passei. Porque foram as necessidades da vida, né? Da onde que você vem? Eu venho do interior de São Paulo, uma cidade bem pequenininha que se chama Presidente Bernardes. Lá perto do Mato Grosso. Ah, tá. Sabe? É uma cidade onde todo mundo conhece todo mundo. E a escola que a gente estudava era uma escola municipal. Então, era assim, a metade da cidade ia para lá, sabe? Metade da cidade. Então, a gente conhecia todo mundo, né? E tinham 3 famílias na cidade que eram muito bem conhecidas. Muito, muito, muito bem conhecidas. E nós éramos uma delas, né? Então, era a família do Nozim, a família do seu Vitor, que era a família mais numerosa da cidade. Ele tinha 22 filhos. Uau! Pois diz, né? Que o povo não tem televisão, né? Acho que foi daí que saiu esse ditado, né? Nossa, né? E depois era a nossa, né? Nós éramos chamados os filhos do seu Chico. O meu pai, ele era um homem, não vou dizer enérgico, mas ele era um homem muito reto, muito na linha. A palavra dele era assinatura, sabe?
E eu levei isso para minha vida. Eu trago muito isso para minha vida. A minha palavra é a minha assinatura. Se eu disser para você, eu vou fazer, eu faço. Das tripas coração, mas você chega lá. Eu chego lá, eu faço, sabe? Então, a minha infância foi marcada por fatos numerosos, assim, fatos interessantes. Com 7 anos, eu já trabalhava, porque a gente ia ajudar meu pai na roça, sabe? A gente ia colher algodão, plantar arroz, colher milho. Gente, quem disser para vocês, o que você não fez na tua vida, eu digo. Acho muito interessante isso para você que está aí nos assistindo, ver que, assim, uma diva é diva em qualquer lugar. Da sua origem, você tem que trazer as coisas boas, os bons ensinamentos. Mas não lhe impede de chegar a lugar nenhum. Porque se vocês soubessem tanta gente que tem tanta história, que vem da simplicidade e que hoje são astros, estrelas, empresários, gente tipo Silvio Santos. Nossa, ele então... de paixão, gente. O Silvio é assim... Ele fez a carreira dele quando ele estava desempregado. Ele não tinha... Camelô. Nada, ele era camelôzinho. Mas ele tinha o dom. Então, eu acho assim, você tá aí, você fala, eu nunca vou sair. Não é assim, não, hein? Assim. Não é assim, não. Não é assim. Eu saí, eu posso falar, eu saí da roça para a sociedade, num pulo de gato. Tum. Claro, a gente fala num pulo de gato, claro que tem lá a nossa experiência de vida. Sim, cada um na sua história, mas existe a possibilidade de você chegar nisso com hombridade. Honrosamente. Passar pelos tropeços, mas ir sabendo sair deles. Você sempre ficou em São Paulo? Foi assim, São Paulo, Londres? Ou você viajou ali pelo estado do Brasil? Eu passei pelo mundo. Saí passeando pelas cidades, pelos mundos. Márcia, eu sou considerada dentro da minha família a ovelha negra. É a única que fez o que os outros não fizeram. Foi a única que teve filho mais cedo do que todo mundo. Claro que eu sou a mais velha, tinha que ter filho mais cedo, né? Mas, assim, eu saí perambulando pelas cidades grandes muito mais cedo do que todos. Eu comecei a fazer minha carreira muito mais cedo, então, quer dizer, eu desbravei, abri caminho. E o último caminho que eu fiz dentro da família foi quando eu me casei, sabe? Que aí até minha mãe, minha madrasta, né? Minha mãe se casou de novo, porque meu pai faleceu e ela se casou de novo. Eu falei, se eu soubesse, tinha casado antes, pra todo mundo casar. Casou. Pra abrir. Pra abrir logo, sabe? Então, foi assim, muito assim. A minha vida foi uma trilhagem, né? Eu, quando tinha... Vou te contar esse pedacinho que ele é interessante. Pode falar. Quando eu tinha 7 anos, meu pai me levou para a escola, né? 7 anos. No interior, as crianças começam a ir para a escola, né? Então, eu fui para a escola, eu já sabia ler, escrever alguma coisa, porque dentro de casa a gente aprendia. Meu pai era analfabeto. E a minha mãe, minha madrasta, minha mãe, ela ensinava meu pai a ler e escrever, sabe? Então, a gente aprendia dentro de casa. Então, eu já cheguei na escola aprendendo alguma coisa, sabe? Sabendo alguma coisa. E com 7 anos... Meu pai comprou o nosso uniforme, né? Do meu irmãozinho também. Meu uniforme, minha sandália, minhas roupinhas, meu material. E eu fui toda, né? Pra escola. Ai, cara, era uma... Ai, sabe? Aquela emoção de ir pra escola. Mas eu não sabia que eu ia ser muito sacrificada naquela escola. Bullying já naquela época? Nossa, já naquela época eu tinha uns cabelão cacheado. Gente, meu cabelo não é lisinho assim, tá? Eles são cacheados, com volume de cacho que o povo chamava, era vassoura. Sabe? Era um volume, era muito cabelo. Então, minha mãe, o que ela fazia? Trançava? Não, ela prendia meu cabelo e ela fazia umas rosas, sabe? Como a gente era muito pobre, né? A gente era uma família muito singela, as pessoas doavam muitas coisas pra gente, sabe? Então, eu sempre ia com uma blusinha azul de tricô, com uma sainha, uma sandalinha, os cabelos de rosa. E, já nos primeiros meses, o grupinho das meninas, tá?
começou a se juntar, né? Ai, aquela menina ali, que não sei o quê, né? Então, estavam sempre me chuchando. Aquela ali, ó, que diva de onde? Sabe? Olha. Então, era uma coisa muito assim. Por quê? Porque eu era pobre, mas eu ia sempre arrumadinha. Por isso que eu tô te falando, uma diva é uma diva em qualquer lugar. Por isso que a gente sabe que às vezes tem dinheiro, tem gente que tem dinheiro, mas não tem o mesmo glamour do que a outra. Porque, gente, bom gosto também, estilo faz parte do conjunto, né? Faz parte. Então o bullying já estava ali, O bullying já estava ali, sabe? Mas eu nunca fui muito de me importar com o bullying. Nunca. Até um dia que eu tive que me pronunciar. Bom, aí o que acontece? Nessa época, eu feliz com as minhas roupinhas, né, de escola, com meu material todo lindo, e dentro da sala de aula era um bullying só, que quando a aula terminava, eu chegava em casa dando graças a Deus. Mas, o que acontece? O ano terminou, né? E no período de férias, lá na minha rua, tinha sei lá, cara, acho que era a rua mais numerosa, sabe? Era populosa, assim, tinha criança até de chega. Não tinha lugar no chão que não tivesse um rabisco. E ali naquela história, as férias terminaram, voltamos para a escola. Eu devia ter uns 8 para 9 anos nessa época. E meu pai comprou a sandalinha, porque o uniforme eu já tinha, né? O uniforme era um guarda-pó. Não sei se você pegou essa época, era um guarda-pó. Não, na minha escola era camiseta branca, camisa branca, não era nem camiseta. Quando eu comecei, era camisa branca, sainha, meia, 3/4, sapato. Na nossa escola a gente tinha um guarda-pó, igual os dos enfermeiros, né? Um guarda-pó que tinha um bolso aqui e o emblema da escola, que era um W, assim, bem vermelho, bem bonito. Bonito. Para não dizer outra coisa. Gente, e meu pai comprou a sandália que faltava, tá? Para eu ir para a escola, porque eu já tinha batido a minha antes, né? O pé já tinha crescido. E ele tinha me avisado, ele me avisou, olha só, essa aqui, esses lápis, esse material tem que durar o ano inteiro. Você não podia apontar os lápis, entendeu? Não era para brincar, não era para usar... Exato. Para aula. Exato. E, quando eu cheguei na escola de sandália nova, adivinha o que aconteceu? Aquelas menininhas lá que faziam bullying comigo. Na saída da aula, na saída da escola, elas fizeram tanto bullying comigo que elas me deram um carreirão pisado na minha sandália. Quebraram. Imagina como é que essa criança não chegou em casa. Aos prantos. Cheguei em casa aos prantos, porque eu sabia que eu ia apanhar. O pai já tinha avisado, isso aí tem que durar o ano inteiro. Se quebrar, tu vai para a escola sem sapato. E o que eu tinha? Eu tinha um chinelinho. Caramba. Sabe aquele chinelo havaiana? Eu tinha um chinelinho havaiana. E tinha um outro que tinha as correias, eram uns coraçãozinhos. Você chegou a pegar essa época? Sim, eu sou mais velha que tu, devo ter pegado em muita coisa. Não devo estar lembrando. Tinha uns coraçãozinhos que era para passear, o chinelinho que era para tudo, para roça, para tudo, né? Pro dia a dia. Gente, fiquei sem sapato. E foi nessa época que eu tive que trabalhar, porque senão eu ia para a escola descalça. Porque seu pai não ia entender que foi outra criança. A gente sempre acaba achando que o filho, né, não tá me falando a verdade, não foi cuidadoso, né? Mas para você ver como a maldade, a perversidade vem dessa faixa das crianças, porque eu sempre digo que as crianças da gestação até aos 14 anos, elas trazem as influências dos pais. Elas são um reflexo do lar. Então, estas meninas vêm de lares preconceituosos, que ficam ali dando, como é que se davam, né, naquela época, esses conceitos de o pobre, do deboche, de tudo. Porque senão, isso não teria acontecido. Não. Isso vem desde lá de trás. E hoje são mulheres que criaram
outros filhos e que se seguiram nessa mesma linha. Por isso que o mundo vai como Que vai. de repente elas nem se lembram disso, mas eu me lembro. Lógico, quem bate não lembra, quem apanha lembra. Né? Então, nessa época, Márcia, eu tive que fazer jus ao coração e o exemplo que eu tinha. Porque meu pai, ele era muito empreendedor. Ele era pobre, sabe? Ele era duro, severo, mas ele empreendia como ninguém na vida. Como ninguém. Ele fazia contas de cabeça que até hoje eu fico pensando, meu Deus, como é que um analfabeto fazia, meu Deus? Sabe? Como? Ele fazia contas de cabeça, dava a resposta assim, ó. Então, o que eu tive que fazer? Falei assim, eu fiquei andando, né? Enquanto eu conseguia o dinheirinho para comprar outra sandália, eu fiquei lá andando com meu chinelinho todo furado, rasgado, porque já não estava bom. E teve um dia que eu falei assim, não, isso daqui não dá mais, né? Então, eu procurei o meu primeiro trabalho fora de casa. Porque a gente já trabalhava dentro de casa, Ajudando. que ia Na levar roça. comida para o pai na roça, trazer, ajudar na colheita, plantação, cortar arroz, essas coisas todas. Né? Então, eu, quando vinha da escola, tá? Eu tomava conta de um menininho na mesma rua de casa até a mãe dele chegar. Porque ela trabalhava. Então, nesse período, ele não tinha ninguém com quem ficar. Eu tomava conta dele até a mãe dele chegar. E eu fiz isso para arrumar dinheiro para comprar sandália. Para eu ir para a escola, calçar os meus pés. Só que aí eu também fui fazer conta, sabe? Porque o meu pai, ele era muito empreendedor e a gente vinha... Então, quer dizer, eu trago isso na veia. Sabe? Eu trago isso na veia. A mãe, de um lado, ensinava, o pai aplicava, e eu tinha isso para mim. Sabe? Então, eu falei assim, opa, peraí. Eu vou querer ficar sangrando meus dedos na linha de trem, porque a gente passava pela linha de trem, né? Eu falei, não, vou comprar uma sandália para mim. Peraí que eu vou comprar. Só que eu fui fazer as contas, o dinheiro não ia dar. Né? Chegar no final do mês, não ia dar, né? Uma menininha cuidando de outro menininho ia ganhar um salário. Como? Não vai. Então, eu arrumei meu segundo trabalho. Arrumei meu segundo trabalho, eu falei assim, agora eu quero ver, acordar às 5 horas da manhã, olha isso. Acordava às 5 horas da manhã, eu odeio acordar cedo. Juro pra você. Quem gosta? Bom, tem quem goste, né? Tem quem goste. A minha filha tem uma xícara lá. I'm no morning person. I'm no morning person. Que ela tem. Cara, eu não acordo de mau humor. Eu não acordo enjoada. Mas eu vou falar pra você que eu sou lenta de manhã. Eu digo assim, ai meu Deus, eu vou porque eu sei da minha responsabilidade. Sabe? Meu pai de manhã falava assim, acorda, beleza. Olha, ele já me chamava assim, acorda, beleza. Sabe? Era o sono da beleza que ele dizia que eu tinha. Mas aí eu acordava às 5 horas da manhã, tá? Junto com ele. Ele era mais rápido, então ele sumia. Quando ele chegava lá, já estava na metade do trabalho, eu estava chegando. Tá? Então, eu acordava às 5 horas da manhã para me arrumar, para arrumar meus irmãos e para levar a comida dele na roça, tá? A juntar todos os sacos, ajudar ele, todos os sacos, aquele cotoquinho assim, cheio de carrapicho, porque os carrapichos colavam na gente, né? Aquilo doía. E voltar meio-dia para ir para a escola. Tinha que estar na escola meio-dia, entendeu? Então, eu tinha tempo, eu tinha horário para cumprir. Por isso que eu sou muito assim. Vamos lá, gente. Sabe? Vamos lá. E aí eu pensei, peraí, onde é que eu vou enfiar esse meu segundo trabalho? Na ida da escola. Eu precisava completar o dinheiro para comprar a bendita sandália. Então, na ida da escola, eu descobri uma mulher que precisava levar roupa, tá? Porque ela já era uma senhora, não conseguia mais. Ela estava mesmo procurando uma pessoa que ajudasse ela a levar a roupa passada para a casa da mulher e trazer as roupas sujas para ela lavar e passar. Eu falei assim, eu vou fazer. Amiga, primeiro dia que eu peguei aquele monte de cabide, pensa a menininha. Os dedinhos chegou na escola assim, tudo vermelho, sabe? Aí eu falei assim, não dá nada, eu vou fazer, vou conseguir. Depois eu arranjei um método.
tinha um cabo de vassoura e botava... Arranjei o método, meu bem, era muito melhor. Peguei um cabinho de vassoura aqui, botava os cabidinhos e levava. Tá bom? E para trazer as roupas, o que eu fazia? Eu já deixava os carrinhos, né? Porque a gente saía para vender frutas na cidade. Por isso que o pessoal conhecia os filhos do seu Chico, que era eu e meu irmão, né? Os mais velhos. A gente ia vender frutas pela cidade. E a gente tinha um carrinho. Então, o que eu fazia para trazer aquela trouxa de roupa pesada, um cotoquinho? Usar o carrinho. Botar no carrinho. Quem disse que eu era boba? Não, não tem. Gente, eu acho assim, que às vezes as pessoas não usam o potencial que tem. Tá? Não usam, não exploram. Porque o cérebro é uma caixa muito grande, cabe muita informação. Coisa. Só que não se usa. E aquilo que você não usa, atrofia. Né? Não usa, depois não sabe por quê. Então, assim, a criatividade é importante, mas a atitude. E você falou, não sei, meu pai, né? Mas o meu pai, ele dizia, às vezes a gente estava fazendo alguma coisa, ele falava assim, o que foi? Tá estudando para burro? Eu falei assim, credo, pai. Ele falou assim, não, porque o que adianta os livros? Se você não usa o que você aprendeu nos livros, se você não põe em prática o que você aprendeu nos livros, o que adianta tudo isso, esse monte de Barça, de trópico, de estudante, se quando vai fazer uma coisa básica assim, você faz uma burrice dessa? Nada disso. Então você está estudando para ser burra. E é por isso que eu falo, às vezes eu quando eu estou na rede social, eu falo pra gente, não adianta fazer curso. Eu quero, tô fazendo curso de... Como se isso fosse uma coisa... Não, você vai eu estou fazendo obesidade mental. Você tem que fazer alguma coisa, se especializar, colocar em prática. Não adianta ficar fazendo curso porque está achando que está se preparando muito, mas nunca pratica. Então você nunca vai estar preparada. Nunca. Não. Porque às vezes até estuda tanto e quando for colocar em prática, não é aquilo que você deveria estar fazendo, está preparado ou tem dom para fazer. Pois é. E, Márcia, essa é uma coisa que a gente sempre fez dentro de casa. Por quê? Porque naquela época a gente não tinha nem dicionário, né? A gente queria estudar, a gente já tinha que ir para a biblioteca municipal. Certo. Porque na cidade tinha uma biblioteca. Entendeu? Tinha lá da escola, mas tinha uma municipal. Então, a gente ia para lá. A gente tinha grupinho de estudo, a gente ia para lá. Sabe? Ainda tinha que arrumar tempo para estudar lá. A gente não tinha Barça. A gente não tinha aquela enciclopédia dentro de casa. Não tinha. Tinha malemar, o caderno, tá? Que não existia computador naquela época. Caderninho. Existia aquele telefone, né? O doguinho. O caderninho, lápis e borracha. Sim. A gente só escrevia de caneta depois da 5ª série. Sim, que aí veio a Bic. Lembra? Chegou a Bic. Aí a Bic, gente não sabe, a Bic era a marca da caneta, todo mundo queria ter. Tinha a ponta grossa e a ponta fina. Exato. Ficava lindo. E não podia errar. Porque aí não podia apagar, né? Porque aí ficava aquele caderno feio. Todo rabiscado. Então aí a gente que fazia. Na minha época eu fazia tudo a lápis na escola, corrido. E quando chegava em casa, aí que ia escrever com caneta, passar o caderno a limpo. Isso. Que era a maneira de você também relembrar e estudar. Eu tinha o meu caderno a limpo. E a gente ganhava até nota. Na minha escola a gente ganhava nota pelo caderno. Não tinha orelha no caderno. Orelha, encapado. Com os nominhos, os livros. Isso. Mas não era gostoso quando a gente ia pra escola? O cheirinho de borracha não era gostoso? Não, encapar os cadernos, aquele material. Era tão bom. Por que a gente não tem mais isso, né? É saudável. Gente, isso era saudável. Unia a família, porque aí você sentava na mesa, o pai vinha, era um prazer começar o ano letivo, porque a gente tinha o caderno, aí cada ano que você mudava, na minha escola era assim, era xadrezinho plástico que você acabava, então o azul era o primeiro ano, o verde era o segundo ano, o vermelho, cada corzinha do ano que você... Era de um então ano. Você ficava assim, esperando mudar a cor do seu, porque você tinha passado de ano, aí vinha a cartilha, ou os livros que eram, aí, nossa, era maravilhoso você ver aquela lista de material na mesa e doida para começar o ano para usar. Doida. Acabou tudo. Doida para usar. Acabou.
Essa Agora época não precisa acabou. mais, é um caderno só. Nem um caderninho de caligrafia não existe mais. Não, né? não. Que pena. É uma pena. É uma pena. Eu tenho saudade dessas coisas, sabe? Porque eu acho que eles imprimiam muitos valores. Eu peguei um pouco com a minha filha antes de vir pra cá, porque minha filha veio pra cá muito cedo. Aí chegou aqui e não tinha nada disso, né? Porque não tinha essa coisa do material e tudo. Lá, ainda no Brasil, eu ainda peguei um pouco de encapar. Nossa, eu tava repetindo, né? Uma atenção aqui, os lápis. Aí vem os lápis de cor. Tinha de... Isso, tinha de 12, tinha de 24 e tinha de 36. A gente não podia comprar de 36, mas de 12 a gente tinha. Uau! Sabe? Depois as canetinhas. Também coloridas. Isso, aquela pititica assim, que era branquinha com a tampinha azul. Gente, que canetinha que é essa? Eu tenho certeza que muita gente vai estar falando aí o nome das canetinhas, porque a Silvia Pen era essa? Que eram aquelas pequenininhas brancas. Pequenininhas assim, que tinham desenhos, tinha borboletinha, tinha dadinho, tinha... Elas eram brancas e a cor das tampinhas é que diziam as cores e também tinha de 12... E aí quem podia comprava de 24 ou de 36. De 36 não tinha, mas os lápis de cor tinha de 36. De plástico. Isso. E depois veio o Compact. A Compact já veio depois. Já era uma revolução. Aí já veio depois, porque assim, quem não dava para Silvia Pen, aí ia para Compact, que já era mais simples. Depois a gente descobre na faculdade que é a mesma empresa fazendo 2 linhas de produto, um mais sofisticado e um mais acessível. Mas no fim não é concorrência. Naquela época a gente não sabia, né? Mas hoje a gente sabe que isso... eu só fui saber disso na faculdade. Branding, isso é marketing. Eu só fui saber disso na faculdade. Que a Gessilever, eu não sabia, a Gessilever, ela fazia, eu achava que ela era só sabonete. Não, era sabonete, tinha parceria com cremes dentais e margarina. Olha a surpresa. Olha a margarina. Imagina essa empresa produzindo a margarina para você comer, né? Mas ela tinha também. E aí a gente aprende a ler rótulo. E aí você vai ver que aquela empresa, ela faz várias coisas. Né? Era o empreendedorismo já naquela época. Já naquela época? Nossa, muito. Sempre existiu. Não, gente... É que hoje a gente fala mais. É que hoje está muito visível, né? As pessoas hoje falam de tudo. Até de branding, de posicionamento, de marketing disso, marketing daquilo, que antigamente a gente não tinha nomes. Não eram esses nomes. Não. Né? Mas, assim, a minha história, ela é bem interessante. E gostosa. 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 Tá vendo só? Isso é quem é. Né? Porque a gente precisa disso, a gente precisa dessa transparência, a gente precisa desse olho no olho. Eu acho que até para você ter uma conexão com um profissional, você precisa ver a bagagem que é esse profissional. Porque isso tudo que você falou, Diva, você não vai esquecer. Não esqueço. Isso tudo construiu a Diva. Tudo isso que eu vivi, Márcia, construiu a pessoa que eu sou hoje. Sabe? Se eu tenho valores, se eu tenho princípios, foi isso tudo que me construiu, sabe? Observando meus pais, né? Meu pai, minha mãe, meus irmãos, a convivência que a gente tinha dentro de casa. Porque hoje em dia a gente não tem mais o respeito de família. Né? Que é a base de tudo. Que é a base de tudo. Lá em casa, meu pai era muito severo. Eu apanhei muito. Nossa, como eu apanhei. Gente, se apanhar educasse, se apanhar adiantasse, eu ia dizer que eu já era para ser canonizada, eu era para ser uma santa, porque eu apanhei muito, 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 muito. Apanhava por mim e por todos os irmãos. Fazer um apanhado. Sabe? Mas, assim, as coisas que meu pai nos ensinava, sabe? Quando ele abria a boca, que ele falava, quando a gente sentava à mesa para comer, sabe? Quando ele estava estudando, que todo mundo estava à volta, estudando também, sabe? Então, esses foram valores, foram princípios que ninguém me ensinou. Eu tirei de dentro de casa. É um aprendizado que eu trago comigo. Até mesmo, ele nunca falou para mim, porque você falou o negócio de estudar, né? Tá estudando para ser burra? Meu pai falava, não, vai estudar para ser gente. Ele falava isso pra gente, sabe? Você vai estudar para quê? Vai estudar para ser gente. Não vai estudar para ficar zoneando por aí, não. Vai estudar para ser gente. Então, a gente cresceu com isso. Vai estudar para ser gente.
Tem muita coisa que fica, né, impregnado aqui na gente. Diz uma coisa, mas você chegou a fazer alguma faculdade, não fez? Não que isso seja importante, porque hoje a gente sabe que, né, que às vezes muita gente chega a grandes como empreendedoras sem ter cursado faculdade. Muita gente faz faculdade e não dá em nada. Mas assim, você dessa época, depois, você falou que viajou muito. Você foi para a faculdade? Como é que você veio parar em Londres? Anos curiosa, e anos não luz vai acabar depois. esse tempo. Anos luz depois. Não, ó. Sim, eu fiz faculdade, estudei, engravidei, fiz a faculdade grávida, já tendo neném, entendeu? Depois eu fui viajando para outra cidade, porque o trabalho foi me levando, o trabalho que eu fazia na época, que eu trabalhava com eventos, já naquela época, já tinha uns 15, 16 anos, né? Fui mudando de cidade, né? Para cidades maiores, São Paulo, Rio de Janeiro, sabe? Depois eu fui construindo a minha história. Aí depois, com isso tudo, eu fui viajando para o exterior. Ah, você começou viajando a trabalho? A trabalho. Olha. Entendeu? Eu já comecei a viajar para fora. E eu vinha para o exterior porque eu tinha um propósito. Depois que eu sofri o meu acidente de carro, né, eu me separei, eu fui casada 2 vezes, eu tinha me separado do meu ex-marido e eu já não tinha mais o depósito, né, a alocação para guardar tudo que eu tinha dos eventos mirabolantes que eu fazia, né? E aí eu falei assim, bom, gente, eu vou ter que dar um tempo. E aí um médico que eu conheci disse assim, ô Diva, eu preciso de uma pessoa, tá, que me ajude com os meus prontuários, receituários, sabe? Porque eu tenho muitas clientes e é muito difícil fazer o acompanhamento com a língua, não sei o quê. Eu falei assim, sem problema, né? Ele queria, você quer fazer isso para mim? Eu falei assim, quero. Amiga, eu não falava um ai de outra língua, só português, entendeu? Então, a proposta foi, você passa 6 meses em Portugal, né, para abrir as portas do mundo exterior, depois 6 meses na Espanha, vai para Paris, né, aprende mais 6 meses, depois 6 meses em Londres. Então, quer dizer, eu tinha um propósito na minha cabeça, eu ia conseguir fazer tudo isso em 1 ano e meio, 2 anos. E com isso, nesse meio tempo, aprendendo e ajudando ele, sabe? Só que, para minha surpresa, quando eu cheguei na Espanha, minha amiga disse assim, ó, preciso renovar meu visto. Eu não vou sozinha para esse país. Eu vim com ela para Londres. Como eu já tinha nos meus planos de vir para Londres para estudar, o que eu fiz? Falei assim, eu vou ficar. Amiga, minhas malas estão lá na Espanha. Gente, eu sou assim, eu sou decisiva. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu já faço logo. Tava no destino, sabe? E aí, eu deixei minhas malas na Espanha, tudo, porque eu ia voltar. Mas me deram um visto de 6 meses já naquela época, que era muito difícil de conseguir. Aí eu falei assim, então sabe o que eu vou fazer? Vou estudar os 6 meses aqui e depois eu vou para a França, que está aqui do lado. Você só inverteu a ordem. Descobri que não dava para aprender inglês no nível que a gente precisava em 6 meses. Fui ficando, sabe? E aqui, nesse país, eu fiz 3 faculdades. Aqui eu fiz 3 faculdades. Estudei inglês aqui. E depois de um tempo eu falei, sabe o quê? Não quero mais voltar. E aí nem precisou ir... nessa época eu liguei para o meu amigo médico lá, falei assim, olha, os planos estão mudando, sabe? Porque no passado eu ia e voltava, mas depois de um tempo... Você ficou por aqui. Eu já sabia que eu não ia mais me habituar lá. E seu filho ficou lá? A minha filha tá lá. Filha? É. Você tem uma filha só? Eu tenho uma filha. Tá. E sou avó 2 vezes. Ai, que delícia. Oh, que coisa gostosa. Sim.
Olha, diva, só dizendo assim, o que é a história, né? E olha, eu vou dizer assim, nós vamos assim, encerrando o nosso papo por aqui, mas diva, com gostinho de que você vai voltar. Não, volto. Nós Foi uma vamos delícia bater papo com fazer você. outros podcasts contando uma outra parte, que agora sim foi a primeira parte da história da diva, mas vai ter outras, vamos ter outras oportunidades. Porque é isso, é essa coisa leve, deixar as pessoas pensarem nas oportunidades, que tudo tem seu tempo. Olha aqui, a menininha que arrebentaram a sandália dela, veio, fez faculdade, na terra, viveu, já é avó, tá aqui divando. Tô aqui né? divando, trabalhando. trabalhando. Então é assim, gente, isso é realidade. A gente, é lógico, a gente tem um tempo, então a gente faz um resumo. Mas isso é uma vida. Então você aí, não pense assim, será que eu? Você também. Todo mundo pode tudo. Você só tem que saber o que é pra você. E óbvio, já que pede pro universo arregaçar as mangas e partir pro combate. Não dá pra gente ficar ali, entendeu? Quietinha no nosso canto. Você tem que ir à luta. Eu, no meu caminho, quando eu percebi que eu tinha que buscar, né, defender a minha própria persona, eu fui à luta. Quando eu resolvi que já era o suficiente o bullying na escola, eu falei assim, opa, peraí, mas só que eu fui mais esperta. Então, quando eu comprei a sandália nova, eu não queria mais. Por isso, esqueci de contar. Quando eu fiz essa transição, tá? Por que eu trabalho com branding e posicionamento hoje? Porque isso já tá no meu DNA, já vem desde cedo. Porque quando eu fui comprar a próxima sandalinha, não comprei uma sandália qualquer. Eu comprei a mais bonita. A melhor. Sabe o que é a melhor? Comprei a mais bonita. Eu me senti a Mulher Maravilha. Certo. Eu gosto disso. Eu não gosto de pessoas que se conformam assim, isso aqui tá bom. Não tá bom. Não tá bom. Eu espero, mas eu quero melhor. Eu não gosto de nada pouquinho, mais ou menos. Vim pra cá também. Não, a gente vai morar em quarto. Não. Eu vou só pra me sentir o que tá acontecendo. E depois... Mas eu batalhei pra sempre dar uma casa pra minha filha, senão eu voltava pra trás. Exato. Eu não me conformo só com, não, tá bom. É tão difícil. Tá, falo, não, gente, fecha as pernas, se concentra aqui, constrói aqui. Depois, se você quiser mudar, você tem o que berganhar. Exato. Às vezes as pessoas se prendem numa coisa, porque enquanto não, gente, relaxa, vai adquirindo, porque aí você tem o que vender, o que trocar, o que emprestar, o que permutar. Agora, se você ficar ali no sufoco do miserê, olha, o universo vai passando por você e falando assim, você não precisa, com pouco você já está se virando. Por isso que eu falo, olha, às vezes o povo fala assim, que não sei o que da escassez. Eu digo assim, gente, será que eu conheci a escassez? Ou eu nunca dei muita importância a ela? Eu acho que nunca vibrou isso? Nunca vibrei. Nunca vibrei. Eu nunca vibrei porque meu pai era pobre, que a gente não tinha o iogurte para comer. Eu nunca vibrei porque eu não tinha uma sandália, tinha um chinelo feio para ir para a escola. Eu fui trabalhar para conseguir uma nova. Quando eu comprei a mais bonita. Essas pedras foram, aquilo que a gente chama de pedra de impulso. Você entende não isso? Fazer daquilo uma estátua, né? Para ficar na tua frente, uma montanha. Não, exato. Vamos quebrando, usa essas pedrinhas para construir, eu subo em cima, dali eu pulo para lá. Gente, e eu digo para vocês, foi uma construção. E eu acredito, é exatamente isso que você falou. As pedras foram a minha escada. Somente a minha escada. Porque quando eu comprei a sandália nova, tá? Que ela era mais bonita. Sabe aquele grupinho que fazia bullying comigo? Ficou lá no canto. Só que o outro grupinho das meninas mais ricas da cidade, as patricinhas, as bonitinhas, foram se achegando. Porque eu já ia para a escola toda bonitinha. Toda arrumadinha que minha mãe me arrumava. Se identificaram. Vieram falar comigo por causa da sandália. E aí eu percebi. Eu falei assim, opa, né? Tem coisa nova chegando aqui. E isso que fez o meu trampolim. Entendeu? É por isso que eu falei para você lá no início que eu dei o pulo do gato. E quanto tempo levou isso? Gente, vocês já fizeram numerologia? Então, olha só, a Márcia aqui, não é porque eu estou aqui com ela, não, mas ela pode dizer exatamente isso. Quanto tempo leva para a gente fechar um ciclo?
365 dias, né? De um ciclo para o outro que a gente vai, né? São 9, aí depois a gente volta tudo de novo. Quanto tempo eu levei para comprar uma sandália nova? Menos de 365 dias. 365 dias eu dei o pulo do gato, tá? Fui para a escola, trabalhei, comprei a sandália nova, lá abandonei, quer dizer, eles me abandonaram, né? A turma velha me abandonou, assumi uma nova turma, comecei a trabalhar com coisas que eu nunca imaginei na minha vida, com eventos. Depois eu vou calcular para saber que ano pessoal que ela estava quando essa transformação toda aconteceu. Diva, muito obrigada. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua presença. E com certeza a gente vai bater outros Não, eu volto. Volta sim. Eu volto para contar o resto da história. Exatamente. Eu volto. Um beijo, gratidão e muito, 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 muito obrigada. Não, eu agradeço. Fiquem conosco, compartilhe, deixa aí o seu like e aguarde, né, a parte 2. Vai ter parte 2, gente. Espere lá, hein?